Deus. Diga assim: a minha Bíblia é a porta do céu. Diga assim: quando eu abrir a minha Bíblia, eu vou ver as coisas de Deus. Amém? Pastor Emerson Cubiano, que esteja aqui para estar ministrando a palavra do Senhor. E se eu não tiver uma predisposição, pastor, no meu coração, para abrir a palavra de Deus com fé, eu praticamente já estou fechando a porta para a voz do Senhor. Mas se eu abro a palavra, meu coração está predisposto a ouvir, já começou, já iniciou. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós pedimos que a tua graça, mais uma vez, de uma forma peculiar, repouse sobre a voz, a vida e o entendimento do pastor Cubiano, e que ele seja o instrumento seu nessa hora. E a nossa oração no teu nome, Pai. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Graças a Deus. Estou aqui me recuperando da dança. E no céu vai ser assim, um pouco mais, né? Já foi dito aqui. Pai, em nome de Jesus, eu também quero orar a Ti nesse momento, te pedindo por espírito de sabedoria, revelação, pleno conhecimento de Ti. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais, ouvidos, para que nós possamos, ó Pai, compreender o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fala, Senhor Jesus, poderosamente aos nossos corações. Amém. Que ao término, Pai, desta convenção maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, nós possamos voltar para as nossas igrejas, cheios do Teu amor, da Tua graça, Pai, do Teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, que sei que coisas extraordinárias o Senhor fará em nosso meio, para a honra, glória e poder do nome daquele que reina e vive para todos sempre, Jesus o Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu readequei, mudei a minha pregação de ontem para hoje, porque a hora que eu entrei aqui, essa mesa bonita, né? Me remeteu ao nome ali, Jesus, e eu vou falar de Jesus. Eu quero que nós saiamos daqui com a última palavra, nada mais, nada menos do que uma palavra de Cristo, que Ele disse, coisas que Cristo fez. Cristo, quando passou pela terra, onde Ele ia, Ele ensinava os seus discípulos, multidões o seguiam, e o tempo todo, nos evangelhos, Ele está nos ensinando. E Cristo é ação sobrenatural, que até mesmo naquela cruz, quando Ele estava pendurado naquele madeiro, Ele nos ensinou coisas. E o tema da pregação desta manhã é a mensagem da cruz. Nós vamos aprender com Cristo alguns ensinamentos que Ele nos deixou pendurado naquele madeiro. Quão tremendo é Jesus Cristo! Até no momento de cruz, Ele nos ensina. E esta manhã eu quero compartilhar com você algumas coisas que Jesus nos ensinou, algumas mensagens que Ele nos ensinou quando estava naquela cruz. Amém? Amém. Mas antes disso eu também não poderia dizer, né? É minha primeira convenção que eu participo, mas eu tenho que dizer isso. Como foi receptivo o pastor aqui da igreja dele, está aqui, ele está lá embaixo, está aqui. Como ele foi receptivo. Aquela comida lá embaixo estava boa demais. Aquele pastelzinho frito lá, meia-noite, estava uma bênção. As irmãs aqui o tempo todo servindo, com bandejas com água, com guardanapos. Então eu vi aqui nessa igreja o espírito de excelência. Se o espírito de excelência está nessa igreja, porque está em toda a nossa convenção. Então eu quero dar os parabéns a todos vocês que estiveram aqui, né, organizando, principalmente ao pastor. Receber um número desse de pessoas na igreja é complicado. A gente sabe que envolve pessoas, envolve limpeza, envolve muitas coisas. E eu vi aqui nesse lugar a excelência de Deus.
Então, parabéns a todos. Primeira mensagem que Jesus deixou na cruz, eu vou ser breve, rápido. Está no livro de Lucas, capítulo 23, 33, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, Calvário no original, cabelo, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram os homens. Eu fico imaginando a cena. Eu já disse aqui ontem que eu não consigo ler Bíblia sem imaginar a cena. Eu fico imaginando a cena, Jesus ali pendurado naquela cruz. Todo mundo aqui já sabe, quem assistiu aquele filme do Mel Gibson, de Jesus, ali dá para você imaginar um pouquinho do que Jesus sentiu, sofreu, durante ao caminho das dores que ele passou. Ele foi cuspido, apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi colocado pregos nas suas mãos e nos seus pés. A hora que levantou aquela cruz no filme, mostra aquele impacto. Aquilo deve ter doído demais. E em meio àquelas dores todas, ele era Deus, mas ele também era homem. Ele estava sentindo aquelas dores todas, porque ele precisava sentir aquilo por mim e por você. E naquele momento ali, existiam dois malfeitores, dois ladrões, dois bandidos que estavam sendo colocados naquelas cruzes, juntamente com ele, um do seu lado direito, um do seu lado esquerdo. Jesus estava ali naquele momento sendo comparado a um bandido. E ele olha para aquela cena toda e fala: Pai, perdoa-nos. Mas ele não falou com os pensamentos. Ele disse em voz alta, tão alta que os seus discípulos puderam ouvir e relatar para nós na Bíblia. Ele gritou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a primeira coisa que eu aprendo com Jesus, a primeira mensagem que Jesus nos fala naquela cruz, é a mensagem do perdão. Nós que somos pregadores da palavra, nós que estamos pregando a palavra de Deus, que levamos a mensagem da cruz a todas as pessoas, nós temos que entender que mensagem da cruz, pregação, evangelho de Cristo, tem tudo a ver com perdoar, com perdão. Foi muito interessante que durante todo o culto de hoje, a abertura, o louvor, até o pastor que abriu o louvor aqui hoje na oração, ele foi conduzindo a palavra que eu vou dizer aqui. O pastor Laerte foi feliz também em todos os textos que ele leu, porque se enquadraram todos isso, a gente só pode, é a ação do Espírito Santo movendo. E a hora que ela disse assim: você é pastor de outra igreja, vá lá e pegue na mão daquele outro que você nunca viu e o abrace, diga para ele que ele pode contar com você. Nós já estávamos talvez exercitando daquilo que Jesus nos disse: perdoar, perdoar. Mensagem de cruz é sinal, é sinônimo de perdão. No meu ministério eu tenho aprendido isso. Eu já fui muito caluniado, muito perseguido pelo meu jeito de ser, pelo jeito da minha esposa ser. Nós somos adoradores extravagantes, amamos Jesus e não nos importamos com o que as pessoas dizem, nós nos importamos com o que Cristo diz de nós. E durante o nosso ministério muitas coisas aconteceram, muitas pessoas nos feriram, muitas pessoas nos magoaram, nos machucaram. Muitas dessas pessoas eram colegas nossos, às vezes parentes nossos, do seio da nossa família, do seio da nossa igreja, do seio das pessoas com as quais nós convivíamos no ciclo de amizade. E uma coisa que eu entendi muito bem, no começo demorou para eu perdoar, porque a gente fica ferido, magoado, com raiva. É normal, nós somos movidos também pelos nossos sentimentos. Mas Jesus, ele prega o evangelho de perdão. Se alguém que foi
colocado numa cruz em nosso lugar, perdoou, nós também devemos perdoar. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando nós estivermos orando, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, olha o que nós temos que fazer: perdoai. E eu entendo aqui que muitas vezes as nossas orações não são atendidas, não são respondidas no momento que mais precisamos, talvez porque nós temos muitas mágoas no nosso coração, e essas mágoas impedem que aquele que nos perdoa possa nos dar. Jesus de repente está olhando para você nesta manhã, está pensando assim, olhando, né? Isso aqui eu estou só parafraseando, estou imaginando a cena. De repente Jesus está olhando para você nessa manhã, está pensando assim: poxa vida, você tem pedido para mim um crescimento na sua igreja, você tem pedido para mim um mover do Espírito no teu ministério, mas no seu coração existem tantas mágoas e tantas pessoas que você ainda não perdoou. E eu já deixei lá escrito na minha palavra que quando você fosse orar, que você pudesse estar olhando para o teu coração e estivesse perdoando. Nós, batistas independentes, convencionados no mesmo corpo, não podemos ter mágoas. Na hora a gente fica com raiva, fica. Se eu fosse candidato aqui, tivesse perdido, eu ia ficar triste, não adianta. Eu ia ficar triste, não tem como. Você acabar de perder uma eleição, com projetos e sonhos, e não está acontecendo nada, não dá. Se eu fosse candidato aqui e tivesse ganhado a eleição, eu ia ficar muito feliz. Não dá para ganhar a eleição e falar: ó, foi Deus. Não dá, né? Quando a gente ganha, uhul! Deus agiu, claro que foi Deus, mas a gente fica feliz. Agora, o que não pode acontecer no nosso meio, porque mensagem mandada lá da cruz, Jesus mandou direto da cruz, em voz alta para os seus discípulos. Se há algum discípulo de Cristo aqui, essa mensagem é para você: perdoai, perdoai aquele que vos tem ofendido, perdoai. Se você não concorda, perdoa, para que as nossas orações possam ser recebidas. Lucas capítulo 6, versículo 37 diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Às vezes, na nossa caminhada, nós criamos inimizades. Sim, a nossa inimizade vai ser com as trevas, porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. A minha briga não é contra os meus irmãos, nem mesmo contra aqueles que não conhecem Cristo. Quando alguém nos persegue que não é cristão, nós temos que entender que quem está nos perseguindo não é aquela pessoa, mas é o que está por trás daquela pessoa. Quem que é que está por trás? Satanás. Então, mesmo assim, nós temos que perdoar aquela pessoa e repreender Satanás e orarmos para aquela pessoa ser salva. Agora, cristão, nós não podemos nem pensar na possibilidade de não perdoar. Irmãos em Cristo, nós não podemos pensar na possibilidade de não perdoar. No começo do meu ministério, quando um membro da minha igreja ia embora, eu saía, eu criticava alguma coisa, eu ficava muito magoado. Eu abençoava, porque eu nunca amaldiçoei ninguém. Eu abençoava, mas eu ficava mal por dentro. Aí esse negócio de Facebook é um negócio terrorístico, né? Porque aí a pessoa coloca lá no Facebook: estou na outra igreja, ele nunca colocou a sua, mas quando ele vai na primeira vez na outra, ele começa a pôr, porque aqui é muito melhor, aqui tem isso, e aí você fica olhando aquele negócio, você vai passando mal, você começa a ficar esquisito. Se você não tem Facebook, eu vou te dar um conselho: talvez é melhor nem ter, você sofre menos. Porém,
Então eu sou masoquista. Não sou masoquista, eu aprendi a perdoar. Eu aprendi quando eu entendi o que era perdão. Você sabe por que eu achava que era perdão? Eu fui ensinado assim no seminário, tá? Eu não fiz o seminário teológico batista independente. Então, aquilo que eu vou te dizer, não foi vocês que me ensinaram, tá? Eu fui ensinado assim no seminário. Você tem que perdoar, irmão. Tá, mas como que é isso? Perdoar é fazer igual Deus faz, mandar para o mar do esquecimento. Porque Deus já perdoou os teus pecados. Quando você pede perdão para Deus, Ele manda para o mar do esquecimento e você tem que fazer isso. Aí eu tentei. Aí o irmão foi lá, me feriu, me machucou, e eu cheguei em casa, ajoelhei e falei: Jesus, hoje eu decido perdoar esse irmão. Eu mando o que ele fez para mim para o mar do esquecimento. E eu não vou mais me lembrar disso. E aí a hora que eu levantei, eu me senti tão bem. Uau! Tô livre. Sério. Aí eu vi o irmão na rua. Quando eu vi o irmão na rua, eu atravessei a rua, abaixei a cabeça e pensei assim: desgraçado. Depois eu fiquei pensando: eu acho que eu não perdoei. O mar do esquecimento não funcionou. Ou eu não sei onde ele é, eu preciso achá-lo. E aí, lendo a Bíblia e pedindo para Deus mostrar para mim onde ficava o mar do esquecimento, Ele me ensinou. Ele falou: Pastor Emerson, perdoar. Vem cá, pastor. Vem cá, Kleber. Fazer a ilustração fica mais fácil de entender. O Kleber não é Deus, mas ele faz de conta que ele é Deus, não é que? Se Deus fosse feio assim, já pensou? É brincadeira, viu? É horrível. Só a mulher dele que gosta dele, viu? Está aqui. A mãe também. Igual eu, então. Aqui está a pessoa que eu tinha mandado no mar do esquecimento e não funcionou. E ali está Deus. Perdoar é isso aqui, ó. Senhor, hoje eu decido perdoar. Hoje eu pego essa pessoa que me machucou muito e coloco nas tuas mãos. Ela não mais me pertence. Coloco nas tuas mãos. Faça dela a tua justiça. Quando eu olhar para ela, eu vou sentir alguma coisinha ainda? Vou, mas bem menos. Porque eu sei que agora ela está nas mãos do Todo-Poderoso. Agora eu quero te explicar uma coisa, só para você entender. Quando você coloca alguém que você odiou um dia nas mãos de Deus e perdoa, eu quero entender que a justiça de Deus, quero que você entenda, é diferente da justiça do homem. De repente você coloca a pessoa que você odiava na mão de Deus, e a justiça de Deus para ela é fazer daquele homem um grande pregador. Aleluia. Muitas vezes maior do que você. Aleluia. Em número, tamanho, gênero e grau. E aí você tem que entender que esse ato de justiça aconteceu porque você perdoou. Você tem parte nisso. Você tem parte na bênção daquela pessoa que você colocou um dia nas mãos de Deus. E o Deus Todo-Poderoso a consolou, a ajudou e a levantou. E algumas vezes a gente não sabe. Pode ser o contrário. Deus pode disciplinar aquela pessoa e corrigir aquela pessoa para que ela entenda algumas coisas. Então nós não sabemos. Por isso que não julgarem. Valeu, obrigado. Não julgarem para não ser julgado. Perdoar para ser perdoado. Agora olha que interessante. Quando eu pego alguém, coloco na mão de Deus e decido perdoar, o que acontece? As pessoas que estão com raiva de mim são tocadas por Deus e elas fazem a mesma coisa, porque está escrito na Bíblia: perdoai e sereis
você começa a viver esse princípio, você começa a descobrir que os teus inimigos começam a desaparecer. Só fica o capeta lá que de vez em quando atormenta um ou outro. Mas as pessoas pelas quais te perseguiu somem. Porque você perdoou, e assim acontece lá na fonte de vida de Cornélio Procópio. As pessoas que já saíram de pá virada comigo, eu decidi perdoá-las, eu ajudo até hoje elas ficam sem entender nada. E aí sai com raiva, fala mal do pastor, da pastora, e fala, e é coisa, né? Eles me visitavam, eles não davam chance, aquela coisa que todo mundo já sabe, né? E aí, depois que eles saem e falam mal para todo mundo, para todos os pastores do Cornélio é pequenininho, então todo mundo lá sabe daí depois, pastor Hélio só fez isso aqui, daqui não bate papar o negócio lá. E aí, dali a pouco você decide perdoar, põe na mão de Deus e ajuda, continua ajudando. Sabe o que acontece? A pessoa para de falar, para de perseguir. Pode não ser mais a tua ovelha, mas será um grande amigo ou amiga. Aleluia. Perdoar. Jesus ensinou lá na cruz. Perdoar. Esta manhã Deus está falando para você. Se existir algum pastor, alguma pessoa na sua igreja, algum pastor ou pastora nessa convenção que te feriu, que você se sentiu traído por ele, não adianta. Coloque ele nas mãos de Deus e decida esta manhã perdoar, para que você possa ser perdoado e depois tomar essa ceia de fato. De fato. Porque a hora que, eu não sei qual pastor vai fazer a ceia, mas a hora que ele fizer, ele vai falar para vocês: examine você a si mesmo. Se você tiver alguma coisa de errado, peça perdão. Nessa manhã Jesus está falando para você: perdoe. Respeite as diferenças. Entenda as pessoas. Viva um cristianismo de cruz. Perdoa. Para que você possa ser perdoado. Para que nós possamos viver um evangelho genuíno. Genuíno. De Cristo Jesus. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos. É legal esse texto, hein? Olha que legal. Suportai-vos. Isso quer dizer que você que não gostou de mim vai ter que me suportar. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Além de suportar, temos que perdoar mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vós. Eu não sei como é que é a eleição de convenção ainda, mas eu sei como que é a eleição política. Eleição política existe conchados. Muitas coisas ficam obscuras, você não vê. Eles fazem uma chapa aqui, outra ali. Na última hora, na hora de homologar, muda tudo. Aquele que era vice não é mais vice, quer sair prefeito, não sai prefeito. Aí você fala: nossa, eu dormi vice-prefeito, acordei nada. E aí eles colocam uma chapa. Muitas vezes nesse conchavo, nós ficamos feridos. Eu quero dizer para você uma coisa: eleição, chapa de igreja, é o Espírito Santo que escolhe. É diferente. A gente pode até fazer os conchavos, tem que ter. O pastor fala assim: eu não sou político, é assim. Por detrás a gente fala alguma coisinha. Nós temos que ser realistas. E é gostoso porque o homem é um ser social, é um ser espiritual e é um ser político. Você mora numa cidade, numa polis? Alguém mora no sítio aqui? Só uma pessoa. O restante mora na cidade. Mas o sítio pertence ao município. Todos somos políticos. O ser humano é político na sua essência. É natural fazer conchavos. É natural. Mas na hora da eleição, com todo conchavo que pode existir, só é eleito aquele que Deus quer. E às vezes isso nos traz mágoas.
O meu candidato que eu votei não era o pastor Tiago. Eu nem conheci o pastor Tiago. O meu perdeu, o meu candidato perdeu. Na hora eu fiquei chateado. Normal. No primeiro momento. Eu conheci o pastor Tiago minutos aqui por telefone uma vez. Depois eu conheci ele na porta. Loirão de olho azul. Aí na porta. Pastor Tiago. Como é que eu ia votar na pessoa que eu não conheço? Votei na pessoa que eu não conheço. Não ganhou. Perdi. Agora eu vou voltar porque eu votei? Eu vou. Agora não é porque eu votei na pessoa que eu perdi. Eu não posso dizer assim, pastor Tiago, conte comigo. Se eu precisar, estou lá disponível em Cornélio Procópio. Porque nós aqui somos um. Aqui nós somos um. Você está entendendo a mensagem? Jesus falou perdoar. Eu nem sei se eu vou com a cara dele, ele tem um serviço ainda. Faz muito pouco tempo. Não sei. Mas se eu não for e ele não for com a minha, mesmo assim eu tenho que suportar ele. E tem que nos servir, porque ele é o nosso presidente. A Bíblia diz que nós temos que honrar as nossas autoridades, sujeitar-nos a elas. Você está entendendo a mensagem? Não sou eu não queria dizer isso, pastor Tiago. Mas Jesus quer. Aleluia. Jesus quer, sabe por quê? Porque aqui está o corpo dele. Amém. E essa convenção vai crescer muito sim, ninguém para. Aleluia. Aonde tem o Espírito de Deus, ali tem poder, liberdade e crescimento. Segunda mensagem que Jesus disse lá naquela cruz. Então, talvez ainda antes de ir embora, faça isso no seu lugar. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho que ir lá. Se for lá é melhor, mas se não quiser, não precisa. Coloca na mão de Deus. Tá? Mas o importante é que nós voltamos para as nossas igrejas com o coração limpo, para a hora que a gente pregar lá, o fogo descer. E ainda hoje à noite, almas se renderem a Cristo. Glória a Deus. Quem sabe o crescimento já começa hoje à noite. Amém. A segunda mensagem que Jesus deixou naquela cruz está em Lucas capítulo 23, versículo 39, que diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lá na cruz, Jesus estava ensinando os seus discípulos a mensagem da salvação. A mensagem do perdão tem que estar em nossas palavras, em nossos textos, em nossa boca, e nós devemos agir assim. Mas a mensagem da salvação tem que estar em nossos lábios também. Agora escute isso: existia um bandido aqui e um aqui. Um marginal estava aqui e o outro marginal estava do lado de cá. Quando aquele bandido falou: eu mereço estar aqui, mas você não. Olha isso, olha o que o texto diz. Na verdade, e o outro respondeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O que essa pessoa fez aqui? O que esse bandido que estava aqui do lado de Jesus fez? Reconheceu que Jesus era Deus. Se arrependeu dos seus pecados. E naquele momento ele foi salvo. Jesus estava olhando para os seus discípulos e para a sua igreja e estava dizendo: salvem os bandidos, os presidiários, salvem as prostitutas, salvem os ladrões, salvem as pessoas, corram atrás das pessoas. O mundo precisa que as pessoas sejam salvas.
comissione pessoas a estarem pregando nos hospitais. No primeiro dia aqui, capelães lá nos hospitais em Curitiba, pensa. Envia pessoas para pregar nos presídios. Envie pessoas para pregar nos seus bairros. Tem gente que diz assim: ah, mas aquele evangelismo de antes não funciona mais. De entregar o panfleto. Agora você vai ficar impressionado com o que eu vou te dizer. Não mesmo. Sabe por que não funciona mais? Porque a hora que você bate na porta, a pessoa já acha que é ladrão. Bateu na porta, é ladrão. Se falar que é crente, pior ainda. Ladrão 2 vezes. Agora você sabe o que tem que funcionar? Em vez de entregar o panfleto, Deus vai mudando as estratégias. Se o mundo ficou mais corrupto e mais sanguinário, é óbvio que as pessoas não vão abrir a porta. Mas você pode usar a estratégia. Você pode sair com a tua equipe na rua, bater lá, dizer assim: tem alguém doente aí nessa casa? Ou tem alguém precisando de alguma oração? Não precisa abrir a porta. Daqui de fora mesmo eu gostaria de orar por você. Eu sou da igreja tal, Batista Independente, da cidade de Palotina. Eu queria orar por você. Ah, é? Tem um doente aqui. Como é o nome dele? Oswaldo, lá do portão mesmo. Pai, em nome de Jesus, toca agora. E a hora que você começa a orar, primeira coisa que pode acontecer, Jesus pode curar. Segunda coisa que pode acontecer, aquela pessoa que está ali pode quebrantar o coração. E nós temos visto que muitos abrem a porta depois da oração. Glória a Deus. E aí você saca, leva o panfleto. Está aqui. E toma, faz uma visita para a gente. Salvação! Salvação! Ah, mas esse negócio é muito difícil. Então vai orar na casa de alguém. Bate lá na casa da pessoa. Eu conheci, geralmente é assim. Lá na igreja tem um negócio lá, chama SOS oração. Às vezes a pessoa precisa, liga lá, a gente manda alguém lá na casa da pessoa. E aí a pessoa vai lá orar, ora na casa. De repente alguém é salvo lá. A mensagem que Jesus pregou naquela cruz foi a mensagem da salvação. E se nós sairmos aqui agora da igreja e começarmos a andar aqui em volta, nós vamos descobrir que a maioria das pessoas ainda não conhecem a salvação. Por isso nós temos que dizer, Romanos 10:8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Nós precisamos pregar para o perdido. E se entrar um travesti na tua igreja, o que você faz? Tu vai colocar ele no banco e vai pregar para ele em amor. Já entrou algum na sua? Eles vão entrar. E aí, o que fazer? Se entrar um bêbado, vai mandar os diáconos para fora? Se entrar um bêbado aqui, vai para fora. É claro que se ele estiver dando bagunça lá, você leva na salinha e ora. Se não passar, você ora de novo, né? Você entendeu, Beto? Mas tem gente, irmãos, que não dá oportunidade para ele de ouvir a palavra. Sendo que Jesus lá na cruz, aquele bandido, um assassino, bandido, Jesus não olhou para o que ele fez no passado, mas Jesus olhou com amor e o salvou. Ainda hoje estarás comigo. Não tem purgatório. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é para todo aquele que crê. E nós somos as pessoas encarregadas de pregar a mensagem da cruz, porque nós somos os discípulos de Cristo. Não pense que as pessoas entrarão na igreja. A igreja está mal falada. A igreja perdeu para os Correios, perdeu para a Receita Federal. Se você pegar o índice de instituições de credibilidade, sempre a igreja teve em primeiro. Depois vinha bombeiro, correio,
a igreja está em sexto, quinto ou sexto. E a cada ano ela cai do conceito de instituição de credibilidade. Ela só está abaixo agora do governo. É terrível. Quando eu vi essa estatística esse ano, eu fiquei chocado. Então não dá mais. Eles não vão entrar mais, porque a ideia que eles têm de igreja hoje, quem não é cristão, é muito ruim. Se você sair e perguntar aí, você vai assustar. Lá no meu consultório, muita gente não sabe que eu sou evangélico, você não tem ideia do que eu ouço. As chacotas, as chocarrices. Infelizmente, muitos estão aí pregando um falso evangelho, nós sabemos disso, e é bíblico. Nos últimos dias, muitos enganariam a muitos com vã doutrinas. Mas nós temos que pregar a salvação como? Não sei. Se eles não entram na igreja, nós temos que armar estratégias. E aí cada um vai descobrir a sua. Amém? Amém. Terceira mensagem que Jesus pregou naquela cruz. A mensagem do vazio existencial. Escute isso. Mateus 27,46 diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, Jesus retira o Espírito Santo, o Espírito dele, de dentro de Jesus. E Jesus sente o quê? Um vazio existencial. Uau! Escute isso. As pessoas, todas as pessoas, têm vazios existenciais. Diga, César, você já nasce assim. Quando você nasce, na medida que você vai crescendo e se desenvolvendo, talvez com 12, 11, 10 anos você não perceba isso tanto. Mas conforme os anos vão passando, você vai tendo vontade de se preencher. E aí um se preenche com carros, outros têm a necessidade de construir monumentos, outros têm a necessidade de ampliar obras, outros têm a necessidade de comprar roupas. Eles vão tendo, o ser humano vai tendo necessidades o tempo todo de preencher um buraco existencial que fica assim, o som desse buraco é mais ou menos assim, ó. Sabe aquela sensação de vazio que nada preenche? Nada! A gente até se engana indo na Disneylândia, em parques temáticos, tentando fazer algum programa de final de semana diferente, mas aí enquanto você está fazendo o programa, enquanto está acontecendo alguma coisa, você está suprindo. A hora que chega em casa no outro dia, e aí Rivotril, Anafranil, e vai embora tomar remédio, e vai tomar coisa, achar que isso aí é psíquico. Assim. Porque isso aqui, esse vazio existencial foi Deus que colocou no ser humano. Deus. Está escrito lá em Eclesiastes 3:11. Olha o que está escrito em Eclesiastes 3:11. Deus fez formoso, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade, olha isso, no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que Deus colocou no coração do homem? A eternidade. O que é eternidade? É algo que não tem começo nem fim. O que não tem começo nem fim? É um vazio existencial. Por isso que as pessoas aí fora, por mais que não pareçam, estão sedentas. E eu quero te dizer uma coisa assustadora agora. A ciência, eu digo na qualidade de cientista, eu sou PhD em psicologia, eu sou um cientista da área da humanas. A ciência está roubando os princípios da Bíblia e está aplicando numa coisa chamada psicologia positiva. É nova. E você não tem ideia dos cursos que eles estão fazendo. Milhares e centenas de pessoas estão pagando. Eu
Fui no curso para ver, né? Tremendo. Porque todos os princípios estão na palavra. E eles estão aplicando essa psicologia positiva nas pessoas e está dando resultado. Por quê? Porque são princípios da palavra, só que eles estão tirando Jesus. E dizem que você tem que acreditar em qualquer coisa. E eles falam para você assim: existe um poder extraordinário dentro de você, da tua mente. O poder da atração. Tudo que você desejar, e você visualizar, e você começar a proferir, isso vai vir até você. Como que é o nome disso? Como que é o nome daquilo que eu visualizo? Profiro fé. E as pessoas estão fazendo isso. E isso está acontecendo na vida das pessoas. Assustador. Vocês não têm ideia do que está acontecendo nos bastidores da ciência, para desqualificar aquele que reina, para tentar suprir o vazio existencial. Eles querem suprir o vazio existencial do ser humano, e agora eles estão aplicando os princípios da palavra. Eu disse aqui, o tema da mensagem não é essa, mas um dia eu posso vir aqui e ensinar o que a ciência está fazendo com a Bíblia e o que está acontecendo lá fora. É assustador. Mas eles não têm Jesus. O negócio dura um tempo, depois passa. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa que só uma coisa pode tampar o vazio existencial. O quê? O que é eterno? Para ser eterno, tem que ter vencido quem? A morte. Quem venceu a morte? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode tampar o vazio existencial de toda a humanidade. E lá na cruz, Jesus estava dizendo isso para nós: você é meu líder, meu pastor, você é a pessoa encarregada, minha pastora, minha missionária, de fazer com que a humanidade seja preenchida do seu vazio existencial. Aleluia. Aleluia. Você é essa pessoa. Primeiro Timóteo 1,17 diz assim: assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra a glória pelos séculos dos séculos. Talvez você esteja aqui esta manhã e esteja com vazios existenciais. Eu quero dizer para você esta manhã que se você buscar Jesus ainda mais, esses vazios vão sumir. Você será um homem ou uma mulher cheia da vontade do Senhor e da graça do Senhor. Já estou terminando. Vou falar rapidamente, só faltam 2 pontinhos. Mais uma mensagem que Jesus pregou naquela cruz aos seus discípulos. A mensagem da fé. Olha para a pessoa do lado e fala: meu irmão, lá na cruz, Jesus pregou a mensagem da fé. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Jesus disse, ele não estava vendo naquele momento, mas ele disse: eu coloco na tua mão, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Eu quero desafiar você essa manhã a colocar uma mensagem de fé na sua boca e não andar mais pelo que você vê, pelo que você sente, ou pelo que as pessoas dizem a você, mas que você comece a andar daqui para frente pela tua convicção, por aquilo que você crê. John Wesley fala uma coisa muito legal, que existe uma coisa na igreja que chama assentimento mental. Sabe o que é assentimento mental? É muito parecido com fé, hein? Cuidado. Assentimento mental é quando eu concordo. Na hora que eu estou no culto, eu concordo que aquilo que está sendo pregado vai acontecer. Aí eu faço assim: é verdade, eu concordo. E quando eu saio ali na rua, na primeira dificuldade, eu já, não vai dar não. O nome disso é assentimento mental. Fé é o contrário. Fé é você andar pelo que você crê, não pelo que você vê. Talvez você esteja aqui nessa convenção e até nesse momento você não
foi dito aqui por alguém, nós andaremos e ganharemos pessoas e seremos mais unidos ainda. Mesmo que você não veja, se você acreditar nisso, isso é fé. Talvez você esteja sentado nessa cadeira e não tenha sentido nada até agora. Mas quem diz que fé é sentir? Aonde está escrito que fé é sentir? Fé é crer, é ter convicção. Eu não sei ainda como vai ser, mas Deus vai me dar uma estratégia, uma visão. E quando eu chegar lá na minha igreja, lá na minha cidade, eu vou curar a minha igreja se tiver feridas, e eu vou visar a expansão. Não sei se vai ser assim ou assado, mas o Senhor sabe. Por isso eu creio que o Senhor é comigo. O Senhor está me fazendo voltar para a minha igreja diferente, transformado, e a vitória do Senhor será comigo. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Ainda que eu não siga, ainda que eu não veja, ainda que as pessoas digam não, o Senhor diz sim. Isso é andar em fé. Nós temos que andar assim. Nós temos que andar assim. Talvez você olhe para alguém, ou talvez você esteja enfermo, esteja pensando, mas Deus não me curou. Curou sim. Ele te curou. E o diabo está dizendo para você que não. As pessoas estão dizendo que não. Os exames estão dizendo que não. Mas Jesus está dizendo que sim. E se você começar a andar dizendo eu estou curado, mesmo sentindo dores, mesmo não vendo a cura, Ele vai te curar. Porque nós temos que andar em fé. Nós temos que andar assim. Porque se nós formos andar por aquilo que ouvimos, sentimos e vemos, eu vou te confessar uma coisa, nós não conseguiremos. Porque o que nós vamos ouvir quando voltar vai ser coisas duras e difíceis. Porque nós decidimos crescer e ser curados. As pessoas vão falar, vão jogar pedras, vão falar mal. Às vezes você chega lá e acha que o crescimento vai ser do dia para a noite. Não é. O crescimento começa primeiro aqui, no joelho. E quando ele começa no joelho, demora, porque você está plantando as raízes. E é no joelho que Deus vai te falar a fórmula, se é célula, se é MBA, se é forno, se é pequenos grupos, se é evangelismo. Aqui Ele vai falar. Ele vai falar aqui com você. E nos primeiros momentos, a coisa não vai acontecer aqui ao olho nu, mas vai acontecer para baixo e vai acontecer para cima. E tudo que é ligado na terra será ligado no céu, da Bíblia. Eu estou no Cordeiro Procópio fazem 6 anos ou 7 anos, não tenho certeza mais agora. 7 anos. Se alguém perguntar quantos membros tem na igreja, eu falo 5 mil. Eu nasci grande. Eu creio nisso. Ainda que todos digam não, ainda que o povo vá embora, se ficar só eu lá, serão 5 mil. Deus vai honrar aquilo que eu estou dizendo. E Ele me deu estratégias. E eu não vou dizer elas aqui, porque Ele tem que dar para você estratégias. Ele deu para mim. A minha é minha, a tua é tua. E se você achar que vale a pena copiar, eu gosto de copiar, eu visito todo mundo que dá certo, né? Tem algumas pessoas aqui que eu já vou ter que ir lá ver. E pastor, quantos tem em tua igreja hoje? Bom, eu não sei. Depois da última rebelião, eu acho que deve ter uns 120. Mas ela chegou a 300. Mas a igreja já está pronta lá para mais de 600, 700 sentados. De alta tecnologia, acústica, pode ir até 6 da manhã que ninguém ouve nada. Ah, mas como é que você construiu isso? Loucura, meu irmão. Não pergunta para mim não. Loucura. Deus, alguém disse isso aqui. Faz que Deus dá. Se você não faz, Deus não dá. Mas quando você faz, Deus dá. Eu não montei igreja para mim dormir lá. Eu montei igreja para ganhar alma. Eu não sou pastor para minha vaidade, porque senão seria doutor. Você me fala que tem que largar tudo. Eu estou pensando em tem que largar tudo. Não pode ser os dois. Eu fiquei, não, mas é tão gostoso. Eu sou chegar ao doutor. E aí você dá, né? Você depois ela vem, atende, aí você fala, posso orar? Pode. Aí você ora. E aí na hora que você ora, a pessoa é renovada naquele divã.
Aí tem o lado bom e o ruim. O lado ruim é que você perdeu a cliente, ela foi curada. E o lado bom é que você ganhou mais um do céu. Qual dos dois vale mais? A Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Vamos andar por fé. Igreja é assim mesmo, ora sai um monte, volta um monte, mas não importa. Não importa. Eu tenho que ter uma meta, um foco, senão eu não vou chegar lá. E a última mensagem que Jesus deixou naquela cruz, que eu vou ler, deixou mais, mas eu vou ler mais uma. A mensagem da vitória. Olha para o irmão do lado. Não importa o número, fala para ele, não importa o número de membros, não importa a tua cidade, Jesus vai te dar a vitória. Não, Jesus já te deu a vitória. Fala para ele, Jesus já te deu a vitória. Irmãos, eu vou falar rapidamente isso para acrescentar a fé de vocês. Eu era um pastor em Belo Horizonte. Eu estava no auge do meu ministério. Eu tive a oportunidade de fazer uma Bíblia do capelão, que foi traduzida em não sei quantos países aí. Não vou falar para não mentir. Que ontem eu falei que eu tinha 10 anos de química. Minha esposa chegou em casa, brigou comigo e disse que era 8, porque eu tinha mentido. Então eu não vou falar números. Eu fiz uma Bíblia do capelão. Deus me deu a oportunidade de ser uma das pessoas que fez um estudo numa Bíblia. Poucos brasileiros, na época que eu fiz isso há alguns anos atrás. E essa Bíblia percorre o mundo, porque foi a NVI que fez, aí vai. E eu estava no ápice do meu ministério pregando para pastores, viajando o Brasil. A minha esposa era uma cantora de uma igreja muito grande em Belo Horizonte. Vislumbrava o ministério, abandonou também, foi ser pastora comigo. Uma igreja menor, porém de uma organização mundialmente conhecida, posso dizer isso, a UCBRAS. E nós começamos a trabalhar. Quando Jesus me deu uma visão que eu deveria voltar para a minha cidade, simultaneamente Ele deu essa visão para minha esposa. Eu estava lá na sala, ela estava no banheiro. Quando ela saiu, eu falei, Deus me deu uma visão. E ela chorando disse, mas Deus também me deu uma visão. Eu falei para ela, conta primeiro. Ela, conta você. Aí eu falei, não, você vai contar. E ela contou que a gente voltava para Cornélio Procópio, num buraco, num lugarzinho. Começava uma obra lá, e era exatamente o que eu tinha visto. Irmãos, era tudo que eu não queria. Eu já era um pastor conhecido. Eu não vou mentir. Aquilo me deixava com uma certa alegria. É gostoso. Não adianta, é gostoso. As pessoas te reconhecerem, ter uma cadeira de honra para você sentar. Eu gostava desse negócio. Não posso ser hipócrita. Todo mundo aqui vai passar por isso, não se preocupa não. É muito bom. E aí Jesus me manda para a cidade que eu fui drogado, que eu fui dar batido, roubei, prostituí. Isso não vai dar certo. Isso não pode dar certo. Mas nós obedecemos. A minha esposa, quando cruzou o estado do Paraná, ela chorou, desenfreadamente, porque ela tinha sonhos grandiosos para o ministério de louvor. Ir para Cornélio Procópio, uma cidade que não tem aeroporto, que tem só 45 mil pessoas. Como que seria isso? Como que ela ia acontecer na nação brasileira? Eu quero dizer para você que está aqui, Deus não olha para as cidades. Deus não olha para o tamanho de igreja. Deus olha para corações apaixonados pela sua presença. E Ele achou isso lá em Cornélio Procópio. E minha esposa, tudo aquilo que Deus disse para ela está acontecendo em Cornélio Procópio. Ela percorre a nação brasileira. Ela viaja. Ela vai em lugares que talvez se estivesse em Belo Horizonte não iria. Mas as pessoas acham ela lá em Cornélio Procópio. Um dia alguém falou para mim assim, pode algo bom vir de Cornélio Procópio? Esse lugar é matador de pastores. Aí eu disse para ele, pode ser até matador de pastores, mas de sonhos não. Ninguém pode matar um sonho. Ninguém pode matar um chamado vitorioso, vitoriosa do Senhor. Não importa o tamanho da tua cidade,
também no meu ministério. Muito grandes. Glória a Deus. E eu moro em Cornélio, a terra do avivamento. Aleluia. E eu honro a Deus por fazer parte dessa convenção. Que ama a Deus. Que ama a Deus. E se prepara a convenção. Eles virão de toda parte. Metodistas, batistas, presbiterianos, tem que se preparar, porque eles virão. Jesus deixou a mensagem da vitória. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, enxergaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Olha o que Jesus disse em João 16:36. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Naquela cruz, Jesus se tornou vencedor por mim e por você, e nele nós seremos vitoriosos, sim. A mensagem daquela cruz é uma mensagem de vitória. Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quantos aqui querem sentar no trono junto com Cristo? Dê um brado de glória! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Para encerrar esse momento, eu queria chamar o Ministério de Louvor para cantar uma canção. Irmão, que nós possamos sair daqui entendendo a mensagem que Jesus lá na cruz, olha, essa foi lá na cruz, nos disse: perdoai, salve as pessoas, ande em fé, não pelo que você vê ou sente. Você é encarregado de tirar os vazios existenciais desse povo. Eles estão sedentos. E você tem a vitória do Senhor nas tuas mãos. Amém? Foi uma honra, uma alegria para mim poder ter a oportunidade de pregar esses 2 dias. O louvor vai cantar uma música. Eu já quero passar a palavra aqui para o pastor que vai dar sequência.